Na nossa aula de hoje, vamos abordar a execução por quantia certa. Título 2, capítulo 4 do Código de Processo Civil. De início, vamos abordar as disposições gerais dos artigos 824 a 826 do mesmo diploma legal. Observando que o objeto da execução é dinheiro, o mais fungível dos bens. Então, na execução por quantia certa, o título que instrui a petição inicial contém a obrigação certa, líquida e exigível de pagar determinada importância em dinheiro, representado, obviamente, pela moeda oficial corrente em vigor no país. A finalidade da execução está lá no artigo 824 do CPC, que justamente é a constrição ou apreensão de parcela patrimonial do devedor para expropriação, ou seja, a transformação pelas modalidades existentes no nosso CPC, que é a transformação desse bem apreendido em dinheiro para satisfazer o direito do credor. As formas de expropriação ou os meios, o mecanismo de expropriação, ele está lá inserido no artigo 825, incisos 1 a 3 do CPC, que consiste na adjudicação. A adjudicação é pegar o bem para si em pagamento da dívida. Quem possui a legitimidade para esse ato, para essa forma de expropriação, é o exequente. Mais adiante, no nosso estudo, nós veremos que outras figurinhas, que outras pessoas também poderão, caso ele não exerça esse direito, efetuar a adjudicação. Segundo, pela alienação. Alienação é venda, que pode ocorrer por iniciativa particular ou em asta pública, leilão. E por derradeiro, nós temos aí a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos. Existe ainda uma quarta figurinha não expressa aqui no artigo 825, que refere-se ao usufruto como forma de pagamento, mas sobre o usufruto eu vou deixar para analisar em aula específica mais à frente. Um outro dado importante aqui nas disposições gerais que cabe ser enfatizado é o momento do pagamento. Nós temos o momento do pagamento como o prazo conferido na citação, mas na realidade, na execução, a obrigação de pagar pelo devedor ela poderá ser satisfeita a qualquer tempo, a qualquer momento, quer seja pagando, consignando, por alguma razão, a importância atualizada da dívida, acrescida sempre dos juros e custas processuais, assim como dos honorários advocatícios. Porém, tudo isso é possível desde que realizado antes da expropriação, qual seja, da adjudicação ou da alienação dos bens
é objeto da constrição judicial. Na seção 2, vamos tratar da citação do devedor e do arresto, duas figurinhas importantes. Estão previstas lá no Sistema Legal 827 a 830 do nosso CPC. De início, vamos abordar um pouquinho a petição inicial, que é o carro-chefe da execução, né? Onde tudo tem seu início, digamos assim. A inicial ela é diferente das petições do procedimento comum, procedimento especial, em si, dos demais procedimentos, porque ela é uma petição que, digamos, é específica, ela é direta. De início, ela deve atender, digamos assim, os requisitos comuns do artigo 319 do CPC, mas sem a necessidade de especificação de provas. Porém, deverá obrigatoriamente ser instruída com o título contendo a obrigação certa, líquida, exigível de pagar, bem como, por se tratar de dinheiro, quantia certa, deve ser acompanhado esse título, essa petição inicial, com um demonstrativo de atualização do débito até a data do ajuizamento, porque é ele que vai definir o valor a ser atribuído à causa. O despacho inicial é óbvio que ele vai verificar inicialmente a regularidade da petição inicial. E verificado essa regularidade, o despacho do magistrado ele já vai fixar honorários advocatícios na ordem de 10%, que deverão ser pagos pelo devedor. Norma contida lá no artigo 824 do CPC. Mas esses honorários serão reduzidos pela metade se o devedor cumprir com a obrigação de pagar no prazo do mandado de citação. Se ele não o fizer, se ele ingressar com embargos à execução, e se esses embargos, porventura, vierem a ser julgados improcedentes, o valor desses honorários poderão ser majorados em até 20% sobre o valor corrigido da causa, que é o valor da dívida. Já a citação, que vai constar nesse despacho inicial, a citação vocês aprenderam que é notícia que se dá a alguém da existência de um processo em juízo para querendo comparecer para se defender. Na execução de pagar quantia certa, o executado ele será citado por mandado para satisfazer a obrigação de pagar no prazo de 3 dias, contado da data de citação, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Por que por mandado? Porque somente o senhor oficial de justiça possui poderes para justamente, em caso de não pagamento, realizar a penhora, realizar a constrição, a apreensão judicial do bem. Esse mandado de citação ele será expedido em 2 vias, sendo que a primeira via com a assinatura do devedor, logo após a citação, é devolvida em cartório. A outra via
fica retida com o senhor oficial de justiça, para que ele realize o monitoramento do pagamento no sistema. Se no prazo designado no mandado o devedor não cumprir a obrigação, o oficial de justiça retorna até o endereço do devedor, no caso de pessoa física, ou estabelecimento comercial, no caso de pessoa jurídica, para realizar a penhora e respectiva avaliação dos bens. Até porque é ele, oficial de justiça, que tem o primeiro contato com os bens e é a ele atribuído essa responsabilidade, conforme veremos mais adiante, justamente de realizar a penhora. Artigo 829, parágrafos 1º e 2º do CPC.